Olá, eu sou a Bianca Grella. E eu, Ricardo Lauricella. Hoje no Fala SBCD recebemos o Daniel Santos, doutorando e mestre em Políticas Públicas pela UFABC e graduado em Direito pela Mackenzie. O Daniel traz uma experiência valiosa, pois atualmente ele integra a área técnica de saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, sendo um profissional fundamental na discussão sobre equidade e políticas públicas. Daniel, seja muito bem-vindo. Agradeço o convite, espero que seja um encontro muito produtivo. E Daniel, conta para nós sobre o racismo estrutural. Ele se manifesta de diversas formas. E, na prática, como ele afeta o acesso e a qualidade do cuidado em saúde para a população negra? Perfeito. A gente tem, principalmente na literatura, nas pesquisas, uma discussão sobre racismo estrutural, e aqui a gente não vai fazer uma diferenciação de racismo estrutural, racismo institucional. O importante é que vocês e toda a população conheça que, infelizmente, no Brasil as práticas discriminatórias são naturalizadas. Então, a gente vive historicamente numa nação onde a população negra, povos indígenas também, infelizmente, tem um tratamento diferenciado de maneira negativa. No caso da saúde, de acordo com as denúncias registradas há muitos anos, inclusive, de acordo com a coleta de dados, de informações sobre atendimento, acesso, implantação de serviços, nós vivemos numa realidade onde essa população negra ela vai enfrentar maiores dificuldades, tendo em vista que, por vezes, esse serviço público que deveria acolher, infelizmente pratica uma seletividade racial. Então é como se fosse um cidadão de segunda categoria que sofre aí prejuízos a ponto de pagar com a própria vida pelo descaso, pelo desrespeito, por simplesmente ser uma pessoa negra. A gente ouve também falar aí de algumas questões da violência da mulher grávida. Eu acho que esse é um ponto legal para a gente já começar com uma coisa muito interessante. Eu ouvi uma palestra do Daniel recentemente, num encontro na Secretaria de Saúde, e aquilo me deixou muito impactado, porque eu nunca tinha ouvido sobre aquilo. Você pode compartilhar com todo mundo, Daniel? Com certeza. Vamos focar aí na saúde, pensando que, por vezes, as pessoas vão falar que o princípio da igualdade na saúde, da universalidade também, eles vão gerar, às vezes, uma má interpretação, no sentido de que todos são seres humanos e tratam todos da mesma forma. Mas na prática não é bem isso que acontece. Quando a gente traz a intersecção entre raça e gênero, falando, por exemplo, de mulheres negras, nós temos dados da Fiocruz, pesquisas da professora Jurema Werneck, que comprovam que, infelizmente, no Brasil, o pertencimento racial daquela paciente gera uma situação onde a equipe de saúde, e a gente não está falando somente de um profissional, infelizmente tem casos que são recorrentes, geram a falsa sensação de que essa população negra é mais forte, toleradores, e no caso dessas pesquisas que a gente menciona, demonstra que no Brasil mulheres negras recebem doses menores de anestesia ou não recebem anestesia. Então é só um exemplo, infelizmente, que a gente tem que o pertencimento racial define expectativa de vida, define tratamento. Quando a gente fala também da situação de homens negros, é muito comum que digam que quanto mais alto, mais forte esse homem negro for, mais ele tolera as dores físicas e nem se fala das suas dores psicológicas. É o resquício do racismo no Brasil, no sentido de que é uma população que tem que aguentar, que tem que segurar toda a sociedade, que foi praticamente constituída para carregar um peso que os demais não querem carregar. Então é fundamental que a gente reflita que tem muita situação que a gente tem que discutir e como a pessoa que deveria receber o tratamento, por fim, recebe uma pena de morte. Caramba, é algo muito intenso isso. E aí, pensando em tudo isso que você falou, que é bastante assustador, como que você diria que as organizações, sejam elas de saúde ou não, podem ir além da conscientização e contribuir de uma forma prática e mensurável para a redução dessas barreiras históricas de acesso, as barreiras enfrentadas pela população negra, obviamente? A gente está falando do Brasil, que tem a maior população negra fora do continente africano. A gente está na cidade de São Paulo, que tem, em termos numéricos, a maior população negra das Américas. Temos
na cidade de São Paulo, em termos quantitativos, mais pessoas negras do que em Salvador. Então a gente tem que estar atento que raça é determinante social em saúde. E os movimentos negros, há muito tempo, conquistaram direitos, conquistaram políticas públicas. Então, cabe às organizações públicas e privadas o respeito a esses direitos conquistados. E esses direitos estão previstos em legislações, tanto nacional quanto internacional. Então, a gente vai trabalhar em parceria na coleta do quesito raça-cor para subsidiar a elaboração de políticas públicas, para termos cada vez mais informações que direcionem o trabalho do serviço de saúde. Nós vamos trabalhar também com as ações afirmativas. As instituições públicas e privadas devem contratar profissionais negros em todos os níveis hierárquicos. Isso está estabelecido na lei, tem que cumprir. E também nós vamos sempre buscar o acolhimento à vítima de racismo e o registro da denúncia para que o agressor ou a agressora sejam responsabilizados. A sociedade, o governo e as instituições de saúde, elas ainda falham na busca pela equidade racial. Quais são os dois pontos de falha mais críticos hoje, que você pode contar para nós, que você vê no seu dia a dia? E qual que é o papel do planejamento estratégico para construir soluções duradouras e não apenas ações pontuais, Daniel? Todas as instituições, todas as organizações possuem documentos, diretrizes, planejamento e orçamento. E até que ponto esses mecanismos não contemplam o recorte racial? Então, acho que o primeiro desafio é o apagamento do assunto das agendas governamentais, das agendas institucionais. Então, é fundamental que esteja garantida aí, por exemplo, a coleta do quesito raça-cor. Sempre quando a gente chega no fim do ano, no início do ano, a gente está falando de planejamento, levantamento, monitoramento, avaliação. E até que ponto os trabalhadores, os profissionais, as áreas, os departamentos, as instituições não estão atentas à questão do racismo, do impacto do racismo. Então, acredito que um ponto crítico seja a falta deste assunto nas agendas institucionais. E uma outra questão, infelizmente, é a subrepresentação da população negra na gestão. É fundamental que a população negra, os profissionais negros, com a sua diversidade de diplomas, a população negra tem todos os diplomas necessários, é fundamental que esse grupo esteja em todos os lugares. Porque acham que a população negra tem que ficar restrita a certos assuntos, vai ficar assim, exclusivamente na área da equidade, vai ficar restrita a determinados temas na instituição. Não, ela tem que estar em todos os lugares. Existem pessoas com diploma de economia, direito, medicina, enfermagem, serviço social, todos os diplomas essa população tem. Mas por que, quando nós entramos em determinados setores, é difícil encontrar essa profissional negra, esse profissional negro em números adequados, porque não basta ter aí 10, 20%, lembrando que a população negra é a maioria no Brasil. Então, dois pontos de atenção: a agenda institucional, que muitas vezes não contempla este tema, e onde estão os trabalhadores negros nas instituições. Na gestão, você diz, né? Exato. É realmente algo a se pensar, né? A gente começa a olhar para os nossos próprios umbigos, no nosso próprio mundo, aonde que a gente encontra essas pessoas e traz uma reflexão bastante importante. Mas não só a reflexão, como você disse, né, Daniel? A gente está falando aí de lei, né? De lei para ser cumprida, então não é só ter um olhar diferenciado, é também cumprir a lei. E nessa pegada agora, para a gente encerrar, qual a mensagem mais urgente que você gostaria de deixar para os gestores e líderes sobre a necessidade de integrar a equidade racial ao centro das decisões e a própria cultura das organizações? Que cada gestão faça uma reflexão sobre o porquê nós ainda vivemos uma realidade em que, quando você olha para o lado, você está lá na sala onde você trabalha, você olha para o lado esquerdo ou direito, você tem dificuldade de encontrar uma quantidade adequada de pessoas negras. Por quê? E o que está ao seu alcance também? Se você participa de um processo seletivo gerenciando a descrição da vaga, por que que se traz determinadas exigências que são incompatíveis com a realidade periférica? Por que se pede inglês fluente
num lugar que não vai usar inglês todos os dias? Porque se pede determinados diplomas de certas universidades, onde para que esteja ali é necessário pagar uma mensalidade é, inalcançável pela periferia. Então veja que existem questões desde a estruturação da vaga até as entrevistas pessoais. Porque existem profissionais que são vistos como mais adequado, mais simpático, mais bonitinho, porque esses adjetivos, historicamente no Brasil, estão conectados a uma população que não é negra. Por que que os grupos de amizade na universidade são essas pessoas que vão indicar trabalho logo mais, vão compartilhar vagas, enfim, vão constituir redes ali nos grupos profissionais na internet? Por que que ainda nós vivemos em bolhas? E por fim, essa população negra ainda, com todo respeito às profissões, ela está majoritariamente concentrada nas profissões de menor remuneração. Então a gente pede reflexão e responsabilidade pelas lideranças. Busquem informação, leiam a legislação, a área técnica de saúde da população negra está à disposição para conscientizar quem for necessário e que a gente tenha uma sociedade efetivamente justa. Lembrando que as ações afirmativas, seja, por exemplo, as cotas raciais, elas exigem, elas trazem como requisito é, tudo que for necessário para o preenchimento da vaga. Então, quem entra por cotas raciais tem que tirar nota mínima, tem que demonstrar o atendimento a todos os requisitos da vaga, se exige determinado tempo de experiência, tem que comprovar. Então, a pessoa, quando ingressa na instituição por ações afirmativas, ela está no devido lugar, ok? Então, é fundamental que a gente trabalhe numa realidade em que essa população negra, quando a gente anda pelas ruas e vê que ela é majoritária, que essa população negra também esteja presente no mercado de trabalho e de uma maneira respeitosa também. E aí é o meu segundo recado: racismo é crime. Esse profissional negro, essa profissional negra, quando estão ali nessa instituição, se for questionado sem justificativa, se for receber um tratamento que os outros colegas não recebem, comparações, a gente tem que dar um nome para a situação. Muitas vezes é racismo, é crime, e a pessoa que pratica essa discriminação, ainda que tenha uma fala de que não quis fazer aquilo, foi sem querer, só foi uma brincadeira, é crime. Então a gente precisa também responsabilizar os agressores. Na cidade de São Paulo é possível fazer a denúncia pelo 156. Os serviços públicos na cidade têm um centro de referência de igualdade racial, que vão ter aí o atendimento com psicólogas, advogadas e assistentes sociais para todas as vítimas. É fantástico saber de tudo isso, porque existem diversas nuances disso que a gente não entende, ouve fragmentos e acredita que sabe das coisas, né? Então, por exemplo, quando se fala em ações afirmativas, muitas pessoas entendem que é contratar uma pessoa negra independente de ela poder ou não ter competência para ocupar esse cargo, né? E aí você traz as questões de nota mínima, né, de pré-requisitos de formação, de experiência, que são importantes. E é super interessante quando você diz sobre aquele racismo, né? Não deixa de ser um racismo que não está no papel, né? Às vezes na vaga não está escrito nada disso, mas na entrevista, né? Por trás daquela lente do olho de quem está entrevistando, né? Olha, essa faculdade, esse lugar onde você mora. Então, agradeço demais a sua participação conosco aqui hoje, Daniel. Espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas além da equipe da Caminho de Damasco e espero que nos vejamos em breve. Eu agradeço essa oportunidade. Quem tiver interesse, acesse o site da Secretaria Municipal da Saúde da cidade de São Paulo, que é o órgão parceiro aí na execução dos serviços, junto à instituição que está organizando essa atividade. E lá vocês vão ver a página da área técnica de saúde da população negra, com materiais informativos, orientações e toda a legislação que devemos cumprir. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, pela participação. Obrigado. O Fala SBCD é uma produção da equipe da SBCD que conta com convidados ilustres como o Daniel. Até a próxima.